Você já teve a sensação de que todos te subestimam, como se estivessem sempre esperando o seu fracasso? E se eu te dissesse que justamente por isso você é a peça mais perigosa do tabuleiro? Hoje, você vai descobrir como os ataques, as traições e o silêncio não foram sinais de derrota, mas sim parte de uma estratégia divina que está te levando para um nível que eles jamais imaginaram. Nada do que você passou foi em vão. Você vai entender neste vídeo por que o jogo virou. E porque agora é você quem dita as regras. Antes de continuar, faz o seguinte: curta esse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque o que está vindo por aqui é conteúdo que transforma. E quero te propor algo. Comenta agora mesmo: eu sou mais forte. Escreve isso nos comentários. Declare, registre e prove para si mesmo que você sabe quem é, mesmo quando o mundo insiste em te rotular errado. Esse comentário é sua afirmação, sua bandeira, sua virada. Eles confundiram seu silêncio com fraqueza. Acharam que sua ausência de resposta era sinônimo de ignorância, de passividade, de alguém fácil de manipular. Mas o que eles nunca souberam, e ainda estão tentando entender, é que o silêncio foi sua jogada mais poderosa. Enquanto tramavam nos bastidores, alimentando sua arrogância com a certeza de que estavam no controle, você apenas observava. Não porque não tivesse forças, mas porque sabia que o verdadeiro poder está em quem tem a paciência de esperar o momento certo para agir. Como um estrategista em campo de guerra, cada palavra não dita foi uma bala guardada, cada expressão neutra foi uma armadilha silenciosa, e cada passo recuado foi, na verdade, um reposicionamento para o ataque perfeito. O erro deles foi não perceber que estavam sendo conduzidos. Acreditaram que o palco era deles, quando, na verdade, estavam apenas atuando no seu roteiro. Eles se afundavam em planos fúteis, confiantes de que sua aparente calma significava desatenção. Mas você estava lá, vendo tudo, gravando tudo mentalmente, analisando cada falha deles com precisão cirúrgica. O silêncio foi o escudo que fez com que eles se expusessem, que permitiu que suas máscaras caíssem sem que você precisasse tocá-las. Enquanto falavam demais, você observava. Enquanto se vangloriavam, você armazenava. E quando finalmente chegou o momento de agir, você não gritou, apenas fez. E isso foi o suficiente para desmontar o castelo de cartas deles com um único sopro. E a ironia final? Foi exatamente o silêncio que eles subestimaram que os deixou sem palavras. Porque quando a resposta veio, não foi barulhenta, foi definitiva. Uma ação calculada, precisa e inquestionável que expôs não só a fragilidade dos planos deles, mas a grandiosidade do seu. Você não apenas venceu, você ensinou uma lição que vai ecoar na mente deles por muito tempo. E tudo começou com um simples silêncio que eles confundiram com fraqueza e que era, na verdade, o rugido mais alto que você poderia dar. Eles montaram cada armadilha com zelo, com a vaidade de quem acredita estar criando um fim. Pensaram que os obstáculos colocados no seu caminho seriam barreiras definitivas, pontos finais no seu trajeto. Mas eles se esqueceram de um detalhe crucial. Alguns usam pedras para tropeçar, outros constroem escadas. E você, em silêncio e com consistência, usou cada tentativa de te derrubar como mais um degrau na sua ascensão. Eles esperavam que você caísse, que se frustrasse, que desistisse. E em cada nova sabotagem achavam que estavam te vencendo, sem perceber que estavam apenas alimentando o monstro que você estava se tornando. Cada porta fechada se tornou um motivo a mais para construir sua própria entrada. Você entendeu cedo que o jogo não era sobre pedir permissão, mas sobre criar oportunidades. Quando riram da sua caminhada alternativa, você seguia firme, transformando atalhos em avenidas. Enquanto eles se deliciavam em te assistir desviado dos caminhos tradicionais, você estava descobrindo rotas que nem eles sabiam que existiam.
As armadilhas, antes construídas para te limitar, se tornaram o mapa perfeito para a sua evolução. Eles não perceberam que estavam te forçando a se tornar melhor, mais forte, mais afiado. E quando notaram que você havia usado o veneno deles como combustível, já era tarde demais. O ápice de tudo foi o momento em que você apareceu, não como vítima das circunstâncias, mas como o resultado de cada lição forçada, de cada teste cruel. Eles ficaram confusos, como alguém que passou por tanto ainda está de pé e mais alto do que nunca. A resposta era simples. Você não apenas sobreviveu, você usou o inferno deles para construir o paraíso em que está agora. Eles te queriam em pedaços, mas acabaram criando uma fortaleza. E agora precisam assistir, impotentes, enquanto você escala com firmeza os degraus que eles mesmos colocaram no seu caminho. Preste muita atenção, porque isso não é por acaso. Grandes bênçãos estão prestes a se manifestar na sua vida. Se você está assistindo a este vídeo agora, é porque o universo está te dando um sinal claro. O tempo da escassez está ficando para trás, e o tempo da colheita está chegando. Você consegue sentir isso? Tem algo grande vindo aí. E não duvide, um carro novo pode ser uma dessas surpresas ainda este ano. Aquele modelo que você sempre sonhou, ele está mais perto do que parece. E agora eu quero te dar a chance de fazer algo que ativa essa energia poderosa. Se essa mensagem tocou seu coração, envie um "Valeu demais", com um valor de até $100. Esse gesto não é sobre dinheiro, é sobre reconhecimento. É um ato simbólico de gratidão, uma forma de dizer ao universo: sim, eu estou pronto para receber tudo que é meu por direito. Acredite, o universo responde à ação, sempre. Clique no botão "Valeu demais" agora mesmo e comente aí embaixo: eu recebo minha vitória. Diga isso com fé, com certeza, com convicção, porque esse pode ser o dia que muda o rumo da sua história. E eu quero estar aqui para testemunhar tudo isso acontecer. Eles acharam que seu valor dependia do reconhecimento deles. Acreditavam que sem elogios, sem aplausos, sem aprovação, você desmoronaria. O erro deles foi pensar que o seu combustível vinha de fora, que sua motivação era moldada por sorrisos falsos ou por palavras de incentivo controladas. Mal sabiam que, muito antes de qualquer um sequer te notar, você já havia decidido quem era. O que eles viam como carência de reconhecimento era, na verdade, autossuficiência. Enquanto eles distribuíam silêncio esperando te ver definhar, você crescia em silêncio, aplaudindo cada vitória que o mundo fingia não ver. A maior armadilha foi deles mesmos. Ao tentar te frear, se colocaram numa posição de cegueira. Deixaram de enxergar o que você estava se tornando. Eles não sabiam que, ao negar apoio, estavam criando alguém que não dependeria mais de nada. Você aprendeu a comemorar sozinho, a persistir mesmo sem plateia. Construiu uma força interior que não se dobra, que não mendiga validação, que não espera por sim para caminhar. O palco deles era pequeno demais para sua presença, e quando perceberam, já era tarde. Sua luz, que antes tentaram esconder, tornou-se tão intensa que nenhuma cortina poderia barrar. Agora, os papéis se inverteram. Aqueles que um dia te ignoraram, correm atrás para te aplaudir. Mas a verdade é, você não precisa mais disso. Porque no momento em que você percebeu que o verdadeiro valor está em se reconhecer, eles perderam qualquer poder que poderiam ter sobre sua jornada. Você venceu sem precisar ser ovacionado. E esse tipo de vitória, aquela que nasce da verdade interior, é a mais poderosa de todas. Porque não há como ser derrubado quando você é o próprio alicerce da sua força. Eles acreditaram que estavam no controle. Cada jogada feita com pressa, cada tentativa de te pegar desprevenido era uma prova de que pensavam estar lidando com um oponente simples. Mas o erro foi pensar que você estava jogando o mesmo jogo.
Enquanto eles avançavam peças num tabuleiro de movimentos curtos, você enxergava a partida por inteiro. Pensavam que estavam te surpreendendo, mas você já havia previsto cada passo. Enquanto eles buscavam vitórias rápidas, você arquitetava um plano de longo prazo e silenciosamente dominava o tabuleiro. A diferença entre vocês sempre foi o tempo e a visão. Eles jogavam para o agora, você jogava para o depois. Não se apressou, não cedeu à ansiedade. Deixou que acreditassem estar ganhando. Permitiu que celebrassem vitórias que, no fim, significariam apenas distrações. Sua paciência era confundida com lentidão, sua reserva com medo. Mas, no fundo, era pura tática. Você os estudava, entendia seus padrões, deixava que se repetissem, até que estivessem expostos demais para voltar atrás. E então, quando o golpe veio, foi tão preciso e devastador que não houve espaço para reações. Eles nunca entenderam como perderam, porque não perceberam que o jogo real acontecia fora das peças visíveis. Você não só venceu, como ensinou o jogo enquanto jogava. E a lição foi clara. O verdadeiro mestre nunca revela suas cartas antes do xeque-mate. Eles se apegaram às vitórias imediatas, enquanto você reescrevia as regras. E agora tudo o que resta para eles é o vazio de uma derrota que nunca viram se aproximar. No início, a traição doeu como uma lâmina afiada. A sensação de ter sido apunhalado por quem você confiava dilacerou não só expectativas, mas também o chão que sustentava sua caminhada. Durante um tempo, tudo parecia nebuloso. Mas à medida que o tempo passou, a dor deu lugar à clareza. Aquilo que parecia destruição revelou-se como uma libertação. A traição foi o gatilho que abriu seus olhos para verdades que antes preferia ignorar. E naquele exato instante, você entendeu. Aquilo não foi uma perda. Foi um presente disfarçado de ruptura. A queda das máscaras foi o seu despertar. Com o coração partido, mas com a mente aberta, você começou a enxergar o que antes tolerava por cegueira emocional. A traição não apenas te afastou de pessoas que não mereciam estar ao seu lado, ela te aproximou de si mesmo. Tirou o peso das falsas alianças, te libertou da obrigação de carregar quem só atrasa. E mais do que isso, te forçou a crescer, a se blindar, a se tornar alguém que agora reconhece sinais e age com sabedoria. Aquilo que quase te destruiu, na verdade, te reconstruiu com alicerces muito mais sólidos. Hoje, quando olha para trás, não há mais dor, só gratidão. Porque a maior dádiva foi ter sido traído no momento certo, por quem precisava cair fora, antes que custasse sua paz. Você não perdeu, você ganhou espaço para se expandir. E quem te traiu? Ficou preso à própria mesquinhez, enquanto você voa mais alto, mais leve e mais forte. Eles pensaram que estavam te derrubando, mas estavam, na verdade, te libertando. Eles esperavam uma explosão, um confronto digno de novela, gritos, acusações e reações descontroladas. Alimentavam-se da ideia de que você iria descer ao nível deles, que responderia com a mesma toxina com que te atacaram. O plano era simples: te provocar até que perdesse o controle, e então usar isso contra você. Mas ao invés disso, o que receberam foi o silêncio mais poderoso que já ouviram. Você escolheu não revidar, escolheu classe, maturidade e visão. E isso os desestabilizou mais do que qualquer discussão jamais conseguiria. Você compreendeu que não há vitória real em lutar no lamaçal alheio, que gastar energia explicando verdades para quem vive de mentira é desperdício. Ao invés de reagir, você redirecionou. Enquanto eles armavam conflitos, você focava em construção. Quando queriam guerra, você entregava resultado. Sua resposta veio na forma de evolução. Cada passo que dava adiante era como um soco invisível no ego deles. O sucesso, a paz, o progresso, todos falavam mais alto do que qualquer grito.
E o mais devastador, tudo foi feito sem que você sequer mencionasse os nomes deles. O silêncio cortou fundo, porque veio acompanhado de vitória. Eles queriam ruído, receberam elegância, queriam confronto, ganharam irrelevância. E agora olham perplexos, tentando entender como alguém que se recusou a brigar os venceu com tanta autoridade. A resposta é simples. Você não brigou, você superou. E essa é a forma mais nobre e brutal de vencer. Eles confundiram sua bondade com ingenuidade. Acharam que sua paciência era submissão, que sua disposição para ajudar era sinal de fraqueza. Agiam como se estivessem manipulando alguém cego, ignorando que estavam lidando com alguém que via tudo e apenas escolhia não agir. Você deixou que acreditassem nisso, deixou que se sentissem no controle, achando que podiam te explorar sem consequências. Porque você sabia que gentileza não é ausência de força, é o mais puro controle emocional. Cada vez que você perdoava, respirava fundo, mantinha o tom calmo, era uma escolha. Uma escolha feita com consciência, com inteligência, com domínio próprio. Enquanto eles se inflamavam, você se mantinha centrado. Não por medo de confronto, mas por saber que o verdadeiro poder está em não se deixar arrastar pelo caos dos outros. Eles só perceberam o erro quando passaram do limite. Quando, em sua arrogância, testaram pela última vez a sua paciência e encontraram uma parede intransponível, a sua decisão de não mais permitir. E aí veio o corte. Sem escândalo, sem aviso, sem drama. Apenas a ruptura definitiva, o afastamento total. Você não precisou gritar, apenas se retirou. E esse foi o golpe mais duro que poderiam receber, porque quem tira a própria presença, tira o que há de mais precioso, o acesso. Eles não entenderam que estavam lidando com alguém que escolhe quem entra, quem fica e quem sai. Sua gentileza era uma dádiva, não uma obrigação. E agora que não a têm mais, finalmente entendem o quanto perderam. A primeira risada deles foi de escárnio, um riso debochado, de quem acredita estar um passo à frente, de quem se sente vencedor antes mesmo de o jogo começar. Eles olhavam para você e viam vulnerabilidade, viam ingenuidade, viam um personagem fácil de derrubar. Mas o que eles nunca souberam, e talvez nunca entendam, é que desde o início você já sabia o final, e ainda assim deixou o jogo correr, porque para quem tem visão de futuro, o presente é apenas um processo. Você os deixou se sentir à vontade, rindo, tramando, se sentindo superiores, porque sabia que o que importa não é quem sorri primeiro, e sim quem sorri por último. Cada gesto seu era calculado, cada silêncio era estratégico, cada passo parecia distraído, mas era apenas o ritmo de quem não precisa se provar. E enquanto eles se divertiam com o que julgavam ser sua ingenuidade, você arquitetava sua virada. Eles acharam que estavam escrevendo seu fim, mas estavam, sem perceber, te dando todas as ferramentas para construir sua ascensão. E então veio o final, não como explosão, mas como uma virada sutil e devastadora. Eles pararam de rir quando entenderam que tudo aquilo fazia parte de um plano maior. Um plano em que você era o autor, e eles apenas figurantes temporários. A risada deles morreu no silêncio da sua vitória. Porque o jogo que eles achavam dominar já tinha vencedor definido, e o final que te prepararam foi o mesmo que os engoliu. Eles tentaram destruir seu nome com palavras, espalharam boatos, insinuações, mentiras veladas e fofocas tóxicas. Acreditaram que, se repetissem uma mentira muitas vezes, poderiam transformá-la em verdade. Mas o que esqueceram é que palavras vazias não resistem ao peso dos fatos. Enquanto falavam de você pelas costas, você construía. E a cada conquista, a cada passo dado, você reforçava uma reputação que nenhum boato conseguiria derrubar. A grande verdade é que quem tem raízes fortes não é arrancado por ventos fracos. Você sabia que reagir seria validar.
que descer ao nível deles seria dar palco para vozes que não merecem audiência. Então, seguiu seu caminho, blindado por resultados, porque enquanto eles espalhavam versões distorcidas, você escrevia sua verdade com ações. Sua ética, sua coerência e sua consistência se tornaram escudos inquebráveis. E quem observava de fato sabia exatamente quem era você. No final, os que falaram demais ficaram sem credibilidade, porque não há rumor que resista à luz da realidade. E quando alguém tenta te destruir e falha, se destrói no processo. Você venceu sem precisar limpar seu nome, porque ele nunca foi sujo. Foi apenas atacado por quem jamais poderia sujar o que é forjado na integridade. Eles tinham boatos, você tinha história, e a história sempre vence. Eles te subestimaram. Te colocaram no canto da história como um personagem secundário, alguém sem importância, sem peso, sem brilho. Acreditaram que tinham o poder de definir seu papel no enredo. Mas o que eles não sabiam, e que descobririam da forma mais dolorosa, é que você nunca foi figurante. Você apenas estava aguardando o momento certo para assumir o centro do palco. E quando esse momento chegou, ninguém mais conseguiu tirar os olhos de você. A reviravolta começou silenciosa. Enquanto eles se vangloriavam de pequenos destaques, você trabalhava no enredo principal. Deixou que te vissem como alguém passageiro enquanto construía alicerces permanentes. E aos poucos, a narrativa começou a mudar. As falas mais impactantes passaram a vir de você, as ações mais decisivas também. E no final, não foi necessário tirar ninguém do palco. Eles próprios se apagaram por não terem consistência. Você, por outro lado, se firmou com autenticidade. Hoje o roteiro é seu. Você escreve, dirige, atua e, o melhor, não precisa mais da aprovação de ninguém para isso. Quem antes te ignorava, agora aplaude. Mas o aplauso vem tarde, porque você já se aplaudia há tempos. O palco é seu, a história é sua, o protagonismo é seu por direito. E eles agora são apenas notas de rodapé num livro que você ainda está escrevendo e que já é inesquecível. Eles tentaram te apagar. Usaram artifícios, manipulações e comparações na tentativa desesperada de ofuscar sua luz. Faziam de tudo para serem vistos como a estrela do ambiente, mas toda tentativa de te reduzir só aumentava o contraste. Você não era apenas parte da luz, você era a fonte dela. Enquanto eles se moviam em função da aparência, você emanava essência. E isso era algo que nenhuma cortina podia esconder, nenhuma sombra podia encobrir. A verdade é que o brilho verdadeiro não se explica, ele se sente. E enquanto eles se esforçavam para parecer algo que não eram, você apenas existia, e isso bastava para iluminar tudo ao redor. Cada gesto seu, cada palavra, cada atitude coerente e autêntica criava uma presença que não precisava de holofotes. Eles estavam tentando competir com algo que nunca esteve em disputa, porque a sua luz não dependia de reconhecimento externo. Ela vinha de dentro e por isso era impossível de ser apagada. Com o tempo ficou claro. Quanto mais eles tentavam se destacar te atacando, mais evidenciavam suas próprias sombras. A cada tentativa de te diminuir, só destacavam sua grandeza. Eles queriam o palco, mas você era a luz que fazia o palco existir. E quando perceberam isso, entenderam também que não há como competir com o original quando se é apenas reflexo. Você não brilhou para ser visto, brilhou porque nasceu para iluminar. E essa é a diferença que define quem permanece e quem apenas passa. Eles esperavam que você se vingasse, que se transformasse num reflexo do que fizeram com você, que gastasse sua energia para dar o troco, para se igualar, para mostrar que também sabia ferir, mas você fez algo muito mais inteligente e infinitamente mais poderoso. Você escolheu não revidar,
Não porque não tivesse forças, mas porque sua visão era maior do que qualquer rixa. Você entendeu que se vingar seria se apequenar e decidiu usar tudo aquilo que te machucou como combustível para evoluir. A decisão de não se vingar não foi covardia, foi sabedoria. Enquanto eles esperavam sua queda, você construía. Enquanto te observavam com desprezo, você olhava para frente com ambição. Você sabia que a melhor forma de provar que estavam errados não era através do confronto, mas da conquista. E assim, cada palavra amarga virou um tijolo, cada traição virou um alicerce. Você não apenas venceu, você se elevou. E fez isso em silêncio, com elegância, com uma grandeza que eles nunca poderiam entender. Agora, enquanto olham para o que você construiu, tudo o que conseguem sentir é arrependimento. Porque perceberam que nada dói mais do que ver alguém que você tentou destruir brilhar ainda mais forte. Sua escolha de não se vingar foi o maior golpe que poderia dar. Porque a vingança se perde no tempo, mas a evolução fica marcada para sempre. E você escolheu deixar sua marca, não como alguém que revidou, mas como alguém que transcendeu. Eles achavam que vencer era ocupar cargos, ter status, mostrar conquistas materiais. Mediam o sucesso por padrões rasos, por métricas exteriores, por regras que serviam para quase todos, menos para você. O que eles não esperavam é que você não queria apenas vencer. Você queria redefinir o que é vencer. Enquanto eles buscavam reconhecimento, você buscava propósito. Enquanto corriam atrás de troféus, você construía legado. E isso mudou tudo. Cada passo que você deu foi além das expectativas. Você não seguiu o caminho fácil, não escolheu os atalhos, não aceitou os moldes prontos. Criou sua própria trilha, sua própria lógica, sua própria versão de sucesso. E quando começaram a notar, já era tarde. Você não apenas tinha vencido, você tinha mudado o jogo. As velhas fórmulas não se aplicavam mais. O que era considerado vitória agora parecia pequeno perto do impacto que você causava. Você não precisou ser o número 1 do ranking deles, porque se tornou a referência de algo novo, algo mais profundo, mais verdadeiro, mais duradouro. Vencer, para você, foi sobre se tornar a melhor versão de si mesmo, não a cópia melhorada de alguém. E ao fazer isso, inspirou outros a fazerem o mesmo. Eles queriam que você competisse com eles, mas você optou por criar um novo universo onde nem havia competição. E isso é o que realmente assusta, o poder de quem não precisa ganhar, porque já é grande demais para medir. Você passou tanto tempo sendo ignorado, subestimado, desacreditado, até que, sem alarde, virou o padrão. Aqueles que duvidaram agora tentam entender como você fez. Aqueles que zombaram agora te imitam. Porque no momento em que você parou de seguir os modelos dos outros e começou a construir o seu, tudo mudou. Você virou a referência, a inspiração, o exemplo que antes procuravam em outros lugares. E essa virada não foi mágica, foi construída. Com dor, paciência, estratégia e convicção. O mais impactante é que você não precisava disso. Não precisava ser referência para ninguém além de si mesmo. Mas ao trilhar sua verdade com tanta força, se tornou inevitável. As pessoas começaram a notar, a seguir, a tentar aprender com seus passos. Sua história, antes ignorada, agora é repetida como lição. Você se tornou aquilo que sempre buscou. Não para provar nada a ninguém, mas porque se recusou a aceitar qualquer versão de si que fosse menor do que a sua essência. Agora, não há mais dúvidas. Você não apenas venceu, você inaugurou um novo padrão. Mudou o significado de sucesso, ressignificou o que é ser forte, reinventou o que é ser inabalável. E o mais lindo disso tudo, não precisou pedir licença. Você simplesmente chegou e ninguém mais consegue ignorar.